Quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse momento, no Evangelho segundo João, capítulo 21. Eu quero compartilhar com você sobre o tema, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? João, capítulo 21, versículos de 15 a 25. Quero agradecer ao pessoal que fez aí o vídeo, Natan e a equipe aí, não é? Que trabalhou, Rafael principalmente, né? Que dedicou aí algumas horas, né? Captando todas as informações aí. E certamente, queridos, se nós fôssemos aqui dar um relatório detalhado do ano de 2014, talvez não sairíamos daqui. Temos muitas coisas a contar, bênçãos sem medidas, como nós acabamos de cantar ao Senhor também. João 21, de 15 a 25. Diz assim a palavra de Deus. Por gentileza, compartilha aí a sua Bíblia com quem não tem. Se você tem aí, não tem, chega mais perto de quem tem. Vamos tentar todos acompanhar a leitura do texto bíblico. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeirinhos. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos um rumor de que aquele discípulo não iria morrer, mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Amém? Meu Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra lida neste momento e por esta última meia hora do ano de 2014. Onde queremos nos debruçar na Tua palavra e buscar do Senhor a orientação para o novo ano que começa daqui a pouco, Pai. Usa o Teu servo como um mero instrumento em Tuas mãos e usa, meu Deus, cada momento que tivemos até aqui para falar ao coração de cada pessoa neste momento. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. O que foi que eu fiz? Quando chegamos ao final de ano, fazemos algumas ponderações, algumas reflexões e algumas promessas a nós mesmos.
Começamos a imaginar algumas coisas, por exemplo, o que teria acontecido se eu fizesse daquela forma ou daquela outra maneira. Se eu tivesse tomado uma decisão errada ou diferente ou acertada, como seriam as coisas? Será que a história teria o mesmo desfecho? Será que chegaríamos hoje da mesma forma? Podemos pensar da seguinte maneira: quantas mensagens nós ouvimos durante o ano de 2014? Quantas vezes eu, como pastor, faço uma conta e que por vezes assusta quando a gente está conversando. São pelo menos 3 sermões por semana, levando em conta apenas domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira. Você multiplicando isso por 52 semanas, nós temos cerca aí de 160, mais ou menos, mais casamentos, aniversários, cultos especiais, são cerca de 200 sermões por ano, inéditos, pregados por um único pastor. Levando em consideração que você ouviu não apenas as mensagens aqui na igreja, mas que você ouviu mensagens em outras igrejas, que você comprou algum CD e ouviu a mensagem, algum DVD, que você ouviu a mensagem no rádio, na internet, na televisão, quantos sermões, quantas mensagens nós ouvimos neste ano, talvez não consigamos contar. Quantas decisões tomamos após ouvirmos uma mensagem vinda de Deus? E quantas decisões colocamos em prática e quantas esquecemos? Quantos hinos e cânticos entoamos esse ano? Quantas orações fizemos? É interessante que a nossa tendência como seres humanos é por vezes assim, achar que tudo que foi de correção, de palavra mais forte, foi para o outro, porque eu de nada preciso. Quantas vezes manter o status quo, manter as aparências, pesaram mais do que ter uma vida transformada de verdade por Jesus? Quantas bênçãos foram impedidas de chegarem até nós por nós mesmos, por não estarmos abertos aos milagres que Deus deseja fazer em nossas vidas? Muitos, sem nem perceber, se fecharam para o agir de Deus e, desanimados, não acreditam mais no que Deus pode fazer, não acreditam que pode melhorar. Alguns, talvez mais pessimistas, não acreditam que as coisas possam piorar. Alguns tão pessimistas vão dizer: nada é tão ruim que não possa piorar. Saiba que Deus é aquele que se importa com você. No último domingo nós compartilhamos um pouquinho sobre esperança. No último sábado, no culto jovem, também falamos sobre esperança. E eu quero compartilhar com você não apenas sobre o que eu fiz, porque essa pergunta vai se repetir no ano que vem. E quando chegar no final do ano que vem, ao perguntarmos o que foi que eu fiz, quais serão as respostas? Depende daquilo que nós vamos fazer a partir de hoje, a partir desse momento. Eu quero então compartilhar com você algumas questões importantes para 2015 baseado nesse texto. Primeiro, para 2015, sinta-se convocado por Jesus. Diz a Bíblia, versículos de 15 a 17, se puder colocar na tela, pode colocar, Dani. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão, Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que a estes? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeirinhos. Pela segunda vez perguntou: Simão, filho de João, você realmente me ama? Sim, Senhor, tu sabes, então apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado, em algumas versões entristecido, por Jesus ter perguntado pela terceira vez. Ele disse: sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas, então cuide das minhas ovelhas. É interessante observar aqui que Jesus estava num processo de restauração da vida de Pedro.
um homem que havia presenciado milagres e maravilhas de Jesus, um homem que havia ido no topo com Jesus, inclusive na transfiguração com Jesus, mas um homem também que fez tudo cair por terra no momento em que negou a sua fé e traiu Jesus, dizendo: eu não conheço. Esse homem agora estava quebrado, estava envergonhado, ele havia largado tudo que Jesus havia convocado ele para fazer e voltou a ser pescador. Jesus havia chamado para que Pedro fosse pescador de almas, de homens, mas Pedro perdeu de vista a sua missão e foi ser pescador novamente. Jesus então chega na praia naquele momento e começa a conversar com ele, e a conversa de Jesus não é sobre: Pedro, você acha que o que você fez foi legal, não foi? Pedro, você gostaria de fazer algum projeto para o futuro? Pedro, você realizou? Não. Jesus estava tão somente interessado numa coisa: Pedro, você me ama? E Pedro, na primeira resposta, é óbvio: claro, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? E Pedro talvez, será que ele não entendeu, né? Sim, Senhor, eu te amo. Mas pela terceira vez, Jesus, olhando nos olhos dele, enfático, diz a Bíblia que Pedro se entristeceu. É óbvio que o número 3 tem toda uma simbologia no judaísmo, de uma ideia de alguma coisa completa também, como a Trindade. É interessante perceber que Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Na verdade, o galo só cantou uma, e ele negou 3, tá certo? Certo? Que às vezes a gente confunde, a gente acha que o galo cantou 3 e ele negou uma, né? O galo cantou e ele negou. Quantas vezes Jesus perguntou que se ele o amava? 3. Jesus está restaurando Pedro parte por parte. Quantas pessoas não são restauradas porque simplesmente não amam a Jesus, ou pelo menos com as suas atitudes dizem: eu não te amo. A pergunta de Jesus era um contraste entre o que Pedro falava e fazia. As suas atitudes não condiziam com as suas palavras. Jesus está tratando dele. Em Mateus capítulo 26, versículo 33, a Bíblia diz, Pedro falando para Jesus: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mas abandonou. Em João 13, 37 diz: Senhor, porque não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Pedro disse isso para Jesus. Mas na hora do vamos ver, na hora que precisava dele, ele o abandonou. Quantas vezes nesse ano nós abandonamos Jesus? Quantas vezes nesse ano, na hora em que as provações, as situações da vida vieram, nós simplesmente dissemos: não conheço. Sabe por quê? Talvez a gente não diga com essas palavras, mas a gente diz isso com as nossas atitudes. Quantas vezes nós gostamos de ter a situação na nossa mão e com isso dizendo: eu tenho o controle, não preciso de Deus. Quando não der mais, eu chamo o Senhor. No entanto, o porquê da vida, a explicação da pergunta mais essencial da vida, do porquê eu existo, só tem satisfação dessa pergunta se nós colocarmos Jesus no centro da história. Porque se nós começarmos a explicação a partir de nós vamos chegar num grande vazio, porque a gente pode conseguir todo o dinheiro do mundo, todo o poder desse mundo, toda a fama desse mundo, toda a estabilidade desse mundo, mas o vazio vai estar lá dentro, porque nós partimos de nós. E o que a Bíblia nos ensina é: tudo existe por Jesus, para Jesus e por meio de Jesus. Se não fosse por Ele, nada teria vindo à existência. O que nós aprendemos é colocar Jesus no centro da vida, e
todas as coisas passarão a fazer sentido. Nós sofremos demais, porque simplesmente não colocamos Jesus no centro da nossa vida. O que Jesus estava fazendo com Pedro, era confrontando Pedro, colocando Pedro diante daquilo que ele havia se desviado. Pedro era um bom homem, Pedro era corajoso, era um crente, mas vacilou. Pedro era impetuoso. A Bíblia diz que no momento em que o guarda lá, o soldado veio pegar Jesus, ele sacou da sua espada e cortou a orelha do Malco fora. Jesus então restaura a orelha do homem, mas restaura a vida de Pedro. Pedro se entristeceu e Jesus insiste com ele. Sabe por que Jesus insiste com Pedro? Porque ele não desiste dele, assim como ele não desiste de você. Quantos de nós aqui poderíamos contar a história dizendo: ah, pastor, em um dado momento da minha vida eu me afastei do evangelho, caminhei longe, experimentei tantas coisas, sofri aquilo, mas eu voltei, Deus me restaurou, porque Jesus nunca desistiu de você. Nunca desistiu. E ele vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. A convocação de Jesus é feita de novo para Pedro. Você me ama, Pedro? Amo. Então vai apacentar minhas ovelhas, porque foi para isso que eu te chamei. Tem gente que fala assim: não, esse ano está acabando, aí ano que vem agora eu vou, mais devagar, sabe como é que é? Eu vou. Gente, o que a Bíblia nos ensina, e também precisamos trazer isso muito para a nossa mente, Deus não quer uma sobrecarga nossa, Deus não quer um sacrifício nosso. O único sacrifício que Deus quer da gente é o quê? Um sacrifício de louvor. Louvor. Não pense você, porque você vai trabalhar pra caramba em 2015, que vai servir, que vai em todas as programações da igreja, que você vai ser mais santo. Não é isso que mede. Não é isso que mede. Dê mais atenção à sua família, dê mais atenção à sua saúde física, emocional, espiritual. Conheça Jesus, ame a Cristo, para que as pessoas ao seu redor possam perceber que há em você algo diferente, não alguém que é louco por trabalhar tão somente por Jesus, mas alguém que é louco por Jesus, que ama Jesus. No entanto, naturalmente, no momento em que nós nos colocamos, eu amo Jesus, Ele tem uma missão para nós. Talvez a sua missão, você já saiba qual é, mas até agora você tem marcado passo, demorado, colocado em segundo plano, mas Deus quer que você volte e retome. A Bíblia está nos ensinando aqui: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Depois da queda, depois da restauração, há uma convocação. Convocação. Para 2015, todos estamos sendo convocados por Jesus para servirmos a Ele. Segundo lugar, para 2015, aprenda, entenda e pratique a palavra de Deus. Versículo 23, olha só o que diz a Bíblia. Foi isso que se espalhou entre os irmãos, o rumor de que aquele discípulo não iria morrer, mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo, até que eu volte, o que te importa? Interessante que esse negócio de fofoca já existia até entre os discípulos de Jesus. Era uma igrejinha de 12 pessoas que já tinha fofoca no negócio. Jesus falou uma coisa e o pessoal entendeu outra e já espalhou o negócio. Poder destrutivo da palavra. Jesus, no entanto, disse: não é isso. Jesus não disse. Eu acho muito legal esse texto, porque esse texto é muito claro, dizendo o seguinte: quantas vezes sai da nossa boca palavras em nome de Deus que Deus nunca disse? A gente fala coisas em nome de Jesus que Jesus nunca disse. Olha só o que diz o texto: mas Jesus não disse,
Jesus não disse. Pedro estava com ciúme. Pedro morria de ciúme de João, morria de ciúme de Lázaro, que eram os discípulos mais próximos ali de Jesus. Jesus amava aqueles homens, deitava a cabeça no peito de Jesus na hora da ceia. Pedro deve ter ficado mordido com aquele negócio. Eu que sou o cara, eu que corto a orelha do homem, eu que sou tal, e ele que vai deitar no colo de Jesus? E Jesus fala para ele assim: Pedro, você sabe como é que é? Você, quando é novo, você vai para onde quer, faz o que você quiser. Quando você está velho, você não mais pode fazer isso. Você vai ter que levantar a mão e aonde te levar você vai. A verdade é essa. Então aí a Bíblia diz, Jesus disse isso para dizer que Pedro iria viver muito. Então, Pedro, fica tranquilo que você vai viver bastante. Mas Pedro não estava satisfeito com a vida dele. Ele estava de olho na vida do outro. Aí pergunta assim, mas e ele? Vai viver muito ou vai morrer logo? E aí Jesus olha para ele e fala assim, se eu quiser que ele viva até que eu volte, ele vai viver. O que te importa isso? Cuide da sua vida. E aí espalhou logo o boato que se espalhou, o rumor que se espalhou, a fofoca que espalhou foi o quê? Ih, João não vai morrer, João é imortal, João não vai morrer. E aí vem o texto, foi isso que se espalhou, mas Jesus não disse. Então em 2015, para você não cair numa cilada, ouvindo alguma coisa que não é verdade e reproduzindo sem pensar, vá para a palavra de Deus, volte-se para a palavra de Deus, aprenda a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. A Bíblia diz em Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Porque quando a gente conhece a palavra, gente, doutores de Bíblia tem aos montes dentro da igreja, gente que conhece Bíblia tem um monte dentro da igreja. Agora, gente que pratica, gente que vive, dá para contar talvez no dedo. É óbvio que nós não podemos fazer essa contagem, essa separação, porque Jesus disse o quê? O trigo e o joio está misturado, deixa crescer junto, porque na hora da colheita é que Deus verá. Então não cabe a nós julgar, esse é, aquele não é, não cabe a nós. Cabe a nós olharmos para Jesus e vivermos uma vida digna com Cristo. Para 2015, não é? Leia a palavra, estude a Bíblia, mas pratique a palavra, para que você não corra nesse risco de problemas, crendices, afastamento da verdade, mentes cauterizadas por aquilo que Jesus não disse. Em último lugar, e faltam 10 para meia-noite, fica tranquilo. Em último lugar, para 2015, apenas siga a Jesus. Olha só o que diz o texto, versículo 22. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me. Você, siga-me. Jesus olha para Pedro e é interessante que ele estava tão preocupado com a vida do outro que ele se esqueceu de que a missão dada para ele dependia de uma coisa: seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Lembra, você está sendo convocado para 2015, para que em 2015 você exerça o dom que Deus te deu, para que você de fato desenvolva um ministério de Deus aqui na terra, que você sirva a Deus e as pessoas. Deus está te convocando para isso. Como que a gente vai fazer isso? Lendo a palavra, estudando, sabendo o que Deus quer para a gente. Agora, é imprescindível que nós sigamos a Jesus. Ser seguidor de Jesus significa ser um discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus, que ouve a voz do mestre, que abaixa a cabeça quando o mestre diz não, está errado, e que olha para o mestre e fala: eu quero ser como ele, eu quero ser como Jesus. A essência da vida cristã é essa: siga-me. Jesus, quando passa lá chamando os primeiros discípulos, fala: sigam-me. Quando Jesus vai caminhando, sigam-me, sigam-me. Pedro foi restaurado. Marcos, capítulo 1, versículo 17 diz: sigam-me
e eu os farei pescadores de homens. Em Mateus 16, 24, a Bíblia diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pedro está sendo restaurado, e a restauração de Pedro depende, no final das contas, em seguir a Jesus. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz em 2014? Fiz coisas boas, fiz coisas ruins, deixei de fazer algumas que precisava fazer, fiz algumas que não precisava fazer. O que foi que eu fiz? Em termos espirituais, nós seguimos a Jesus, nós amamos a Jesus, cumprimos a missão de Jesus para a nossa vida. Essa não é uma pergunta para constranger você hoje, mas para restaurar a sua vida hoje, como Jesus fez com Pedro. Para que em 2015, cada passo que nós dermos, cada decisão que tomarmos, cada palavra que sair da nossa boca, possamos assim pensar: eu amo a Jesus quando faço isso, a palavra de Deus diz isso, eu estou seguindo a Jesus assim. Que a palavra de Deus norteie as nossas vidas, e que nós possamos agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem feito, possamos clamar ao Senhor diante dos obstáculos que vão surgir, que vão aparecer, e que de fato possamos honrar o nome de Jesus. Nesse ano que se aproxima, eu quero desejar a você um ano repleto de bênçãos de Deus, um ano que seja diferente dos demais, um ano onde você possa crescer espiritualmente como nunca antes, um ano em que você possa ser um discípulo de Jesus como nunca você foi, seguindo de perto a Cristo, e quando as provações chegarem, os problemas vierem, que você possa amar a Jesus, buscar a palavra e seguir a Cristo. Feche seus olhos nesse momento. Meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, porque nesse tempo, onde paramos um pouquinho a correria da nossa vida, para agradecer ao Senhor, nós aprendemos da Tua palavra. Com o vídeo que vimos aqui, ó Pai, nós lembramos de tantas coisas boas que vivemos. E para 2015, Pai, nós queremos ponderar na Tua palavra, com a nossa família, com a nossa vida, com a nossa saúde. Meu Deus, porque se cada servo Teu aqui colocar a mão no arado e não olhar atrás, viveremos tranquilamente, e Vila da Penha, o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo conhecerá que há um Deus que se importa com a gente, que Jesus é a razão de estarmos aqui, e teremos vida com alegria, vida plena. Obrigado, Senhor, por 2014, em nome de Jesus. Amém. Faltam 3 minutos para o final do ano. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Eu quero convidar a minha família para que venha aqui, por favor, fique perto de mim. Eu queria que você procurasse agora, se você está aqui com a sua família, fique próximo da sua família. Pode sair do seu lugar e ir para perto da sua família. Mas eu gostaria de pedir a você que está aqui para se atentar agora a pessoas que talvez estejam aqui sozinhas, pessoas que estejam aqui sozinhas e que não podem ficar sozinhas, precisam ser acolhidas. Então, se você percebeu alguém aí que está sozinho no banco, chame para perto da sua família. Por favor, olha aí na frente, do lado, ninguém pode ficar sozinho, ok? Eu quero convidar para que estejam aqui à frente comigo, irmão Ricardo
e a irmã Sandra, representando aqui toda a diretoria da igreja. Eu quero convidar o irmão Celso, por favor, representando todos os diáconos da nossa igreja. Cadê o Natan? Natan, vem cá, você e Ana Lúcia, fica aqui em cima, vocês vão representar todos os ministros da nossa igreja, aqui em cima. Pode agrupar aí, se não der num banco só, pode ficar em dois, pode ficar no corredor mesmo, não tem problema não, ok? Importante a gente estar junto agora, em família. Pode vir mais para cá um pouquinho, ó. Espalhar um pouquinho mais aqui, isso. Isso. Falta 1 minuto, e eu vou me ajoelhar, junto com a minha família aqui. Eu gostaria que você se ajoelhasse também junto com a sua família, e se você foi acolhido por alguma família, ajoelhe-se agora aí também, e nós vamos entrar o ano de 2015 da melhor maneira possível, ajoelhados na presença do nosso Deus, pedindo a Ele bênçãos sobre nossas vidas, misericórdia e perdão pelos nossos pecados, pedindo a Ele que possa de fato fazer maravilhas em 2015, como fez em 2014. Vamos orar nesse momento. Meu Deus, nós de joelhos, Pai, queremos entrar neste novo ano. Ano, meu Deus, que vem como um livro em branco, onde nós temos todas as páginas por escrever ainda. Tantas coisas, ó Deus, viveremos, se o Senhor assim permitir. Passaremos, ó Deus, por provações, passaremos, ó Deus, por situações difíceis. Teremos grandes vitórias também, ó Deus, em 2015. Quantas pessoas, ó Pai, estão lutando e serão vitoriosos nesse novo ano que entra, Pai. E aqueles, ó Deus, que estarão na luta, não estarão sozinhos, ó Pai, porque o Senhor está conosco e permanecerá conosco em todo o tempo. Meu Deus, que no ano de 2015 a Tua igreja se torne ainda mais acolhedora, amorosa, que haja, meu Deus, transformação de vidas, salvação de vidas, ó Pai, que haja, ó Pai, em nome de Jesus, um crescimento, não apenas numérico, mas um crescimento espiritual, ó Pai, para que todas as pessoas que nos cercam possam conhecer a Jesus. Obrigado, meu Deus, pela vida desta igreja, pela existência desta igreja há mais de 55 anos aqui neste bairro. Meu Deus, neste momento, inúmeras outras igrejas estão reunidas, ó Pai, e também estão orando ao Senhor neste momento. Pai, ouça a oração dos Teus servos, tenha misericórdia de nós, abençoa, meu Deus, os ministros da Tua igreja, cada ministério, meu Deus, cada pessoa que tem se colocado à disposição para servir ao Senhor aqui, ó Pai. Abençoa, meu Deus, os diáconos, ó Deus, para que continuem servindo ao Senhor, cuidando, meu Deus, das pessoas que mais necessitam, visitando, meu Pai, em nome de Jesus. Restaura a vida dos Teus servos, a saúde, Pai. Cuida, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa também, ó Deus, a diretoria desta igreja, toda a parte, ó Deus, administrativa, todos aqueles que servem ao Senhor, ó Pai, de uma forma, ó Deus, oculta por vezes, mas que sem ela, meu Deus, não conseguiríamos caminhar. Ó meu Deus, recompensa os Teus servos, ó Pai, todos os funcionários que trabalham aqui, meu Deus, pessoas que servem aqui, que dedicam seu tempo aqui, o sustento das suas famílias vem também, meu Deus, dá força a cada um deles, ó Pai, restaura, renova. Meu Deus, o que foi que eu fiz no ano de 2014? Louvei o Teu nome, amei ao Senhor, que esta seja a resposta em 2015. Amamos o Senhor, buscamos a Tua palavra e seguimos a Jesus. E com isso, ó Pai, gravado em nossas mentes, possamos levantar e olhar para esse novo ano que já começou, ano de 2015, e glorificar ao Senhor em cada momento,
porque nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Levante-se nesse momento e pode cumprimentar a sua família em primeiro lugar, dando feliz ano novo, e depois a todas as pessoas que você puder, abrace e deseje isso de coração. Pode cumprimentar a todos e que Deus abençoe. Um feliz 2015 para todos, em nome de Jesus.